coração é pura maldade. Fala pessoal, tudo bem? Iniciando um novo quadro. Como havíamos falado, a gente vai falar sobre uma cultura japonesa na qual brilha os nossos olhos, e vocês sabem que eu estou falando sobre animes, e quem vos fala é o Sensei Tâmbalo. E agora a gente vai falar sobre, assim, como já tá no título do podcast, a gente vai falar sobre os 5 animes mais épicos de todos os tempos até o ano de 2025. E assim, gente, vocês já estão acostumados já com os quadros anteriores do História Sem Crise. Esse quadro também a gente vai fazer os nossos apontamentos, as nossas opiniões, mas principalmente a gente é algo que é voltado sem crise, sem crítica. A gente quer um papo leve, uma conversa onde a gente vai falar as nossas opiniões, onde a gente vai falar sobre coisas do mundo atual, sobre anime, sobre cinema, sobre tudo mais do que vocês podem imaginar. Mas assim, Então, galera, como o nosso Sensei Tâmbalo acabou de falar, a gente vai trazer um viés para este novo quadro, mas de uma maneira mais tranquila, trazendo a nossa perspectiva, as nossas memórias, como estas obras nos impactaram, né? Chegaram, dependendo do caso, até moldar o nosso caráter, porque é uma função muito interessante que os animes têm e que às vezes a gente não dá muita ênfase, é a formação de caráter, são no caso, as morais que está por trás de cada enredo, beleza? E aí, assim, tropa, eu vou começar fazendo uma pergunta pro meu parceiro Sensei Tâmbalo. Sensei, qual melhor, Vitão, Sensei Mil Nomes. Perfeito. Então, a partir de agora, aqui no quadro Prime Sensei, Sensei Mil Nomes, fala pra gente o seu 5º anime mais Prime da sua vida. Explique por quê. Então, assim, eu vou por ordem cronológica. Não dá pra eu falar sobre o anime mais Prime de todos os tempos, porque pra mim é uma questão cronológica de quanto mais tempo eu assisti esse anime, quanto mais tempo ele brilhou os meus olhos, mais tempo ele moldou o meu caráter e por aí vai, enfim. Mas eu vou falar de um anime atual. No 5º lugar eu vou ficar com Solo Leveling. Assim, de maneira bem resumida, Solo Leveling, pra mim foi um hype monstruoso. Tanto eu quanto você, né? Inclusive foi esse ano. Foi incrível, foi esplêndido, foi espetacular, assim, a questão do protagonista, do fato dele ser B10. E é isso, pra mim o 5º vai ficar com Solo Leveling. Boa, professor. Boa, Sensei. Cara, e o Solo Leveling, só completando o seu comentário antes de eu falar o meu 5º lugar, pra mim tem um gostinho especial porque, assim, eu demorei a assistir a primeira temporada e meio que assisti forçado por indicação dos meus alunos, né? Alguns alunos nossos em comum, mas também pelo meu pai, que é um otaku nato. E ele ficou muito no meu pé pra mim assistir. E quando eu assisti, já tava ali no começo da 2ª temporada. E eu, cara, maratonei assim, acredito que em 2 dias. E é muito épico, tá? O Song Ji-woo é um dos personagens mais legais. Se a gente pensar na lore que ele se tornou um cara extremamente poderoso, o anime a gente pode até considerar que ele... mas e aí, qual que é a graça? Mas a gente acompanhar a evolução de um protagonista que era tido como chacota mundial, porque todos sabiam que ele era o último rank e este cara virar o personagem ou um dos mais primes da obra, fantástico esse plot. Realmente, foda. E pra você, Sensei Mascarilli, monstro do Lago Ness, qual que pra você é, tipo assim, seu top 5, mano?
Então, gente, o meu quinto lugar eu pensei bastante, né, em alguns fatores. E eu vou colocar um anime que muitos talvez não conheçam ou só ouviu falar, que é o Yu Yu Hakusho, tá? Um anime que foi muito famoso aqui na década de 90 no Brasil, teve uma série de reprises no início dos anos 2000, e ele ficou muito conhecido pela sua dublagem, né? A sua dublagem brasileira de maneira icônica. Então a gente tem o protagonista, o Yusuke Urameshi, utilizando bordões assim que os brasileiros usavam na época, né? Como rapadura é doce, não é mole não. Ele é dois, mas não é tão forte. Então são muitas coisas interessantíssimas. E comentando um pouquinho sobre o enredo do Yu Hakusho, né? O Yusuke, ele morre no primeiro episódio, né? Ele morre, então já é chocante. Você acha um anime no qual o protagonista morre. Só que, ao invés dele ir para o céu ou para o inferno, ele meio que fica num limbo e recebe a proposta de se tornar ali um caçador de yokai, né? Então ele ficaria transitando ali entre o mundo real, o inferno e até mesmo o céu, né? Nessa perspectiva de fazer essa caçada contra diversas criaturas, né? Os yokais. A gente tem outros protagonistas também, que é o Riei. Temos o Kurama, o Kuwabara, tá? Então, assim, gente, é um anime fantástico. E o criador deste anime é nada mais, nada menos do que o criador da obra-prima chamada Hunter x Hunter. Mas eu vou parar por aqui e agora, Sensei Tâmbalo, Sensei Mil Nomes. Tem algum comentário para fazer sobre o Hakusho antes de falar o seu quarto lugar? Mano, você falando assim, esse anime é a sua cara, porque a gente, pra quem não nos conhece, nós trabalhamos na mesma escola e a gente gosta de fazer algumas zoeiras e tal, a gente gosta de fazer muitas brincadeiras, algumas um pouco canceláveis. E uma coisa que eu queria comentar, e foi muito da hora que você falou, que realmente os animes, eles moldam a nossa forma de agir, como nós somos. E você parece muito, cara, o protagonista de Yu Yu Hakusho. Só que assim, é o que eu vou falar, assim, minha opinião, tá? Hoje, Yu Yu Hakusho talvez seria... Não, levaria pelo menos uns 500 mil cancelamentos diferentes, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade bem diferente da época do começo dos anos 2000. Mas o tanto de zoeira que tem esse anime não é brincadeira, não. É aquele anime pra você dar risada, meu. E, tipo, meu, você rachar, assim, com o nível de zoeira. A dublagem é muito boa. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir de maneira constante. Mas eu assisti alguns episódios muito engraçados. Esse anime é top, Prime. Então vamos lá. Sensei Tâmbalo, seu quarto lugar e o porquê que esse anime está nessa posição para você. Bom, meu quarto lugar vai ficar com... Cara, um anime que pra mim ele é fantástico. Fala sobre viagem no tempo. Fala sobre... basicamente... o porquê as pessoas querem voltar no tempo para consertarem alguns erros que, de fato, eles cometeram no presente, que é Steins Gate. Assim, pessoal, eu sei que alguns nomes de animes vai ficar um pouquinho complicado para vocês, se porventura vocês quiserem pesquisar, a gente vai deixar, tá? Na parte da descrição do podcast, a gente vai colocar os nomes de cada anime que a gente falou no nosso top 5. Mas falando sobre Steins Gate, esse anime é um fenômeno, assim, ele não é muito conhecido, mas ele é um fenômeno onde um cientista, um físico, ele, através de uma experiência que ele já queria fazer há muitos e muitos e muitos anos, e num dia atípico, ele fez uma experiência lá dentro do micro-ondas dele, e é um pouquinho hilário até falar sobre isso, mas
por um certo momento o micro-ondas dele ligou e o micro-ondas serviu como uma máquina do tempo. E aí ele volta no tempo e ele percebe que ele já tinha vivido aquilo. Então é um anime que vai falar sobre basicamente isso e é fenomenal, assim, não tem nenhum erro assim, erro de, ele viajou no tempo. Pô, animes ou histórias que falam sobre viagem no tempo normalmente tem muito erro de roteiro, mas esse vocês podem assistir, é um espetáculo à parte. E pra você, Vitão, você já ouviu falar desse anime? Já podemos ir pro seu top 4? E aí, bora? Bom, cara, confesso pra você que assim, eu já tinha escutado sobre, não tive a oportunidade ainda de assistir, mas como você colocou na sua quarta posição, vai entrar aí na minha lista aí de próximas obras pra mim conseguir avaliar. Cara, em quarto lugar pra mim, depois vai ficar mais claro os outros animes que vão ficar em terceiro, segundo e primeiro, mas eu vou colocar aqui Yu-Gi-Oh!, tá? E aí o Yu-Gi-Oh!, o clássico mesmo, e até um pouco do Yu-Gi-Oh! GX, que seria aí a segunda, né, a segunda continuação do Yu-Gi-Oh!, não segunda temporada, porque o Yu-Gi-Oh! Clássico tem vários. Mas assim, hoje, né, eu consigo perceber que o Yu-Gi-Oh! Foi um anime que teve responsabilidade, teve uma boa contribuição para a minha escolha de fazer a minha primeira formação acadêmica, né, que foi cursar História, muito por conta do amor que eu tenho pela cultura egípcia. E assim, gente, eu não sou o maior expert em cultura egípcia, eu admiro, eu busco entender sobre, mas eu não sou aquele cara que dá carteira. Na verdade, eu tento não ser aquele cara que fica dando carteirada em nada. Mas o Yu-Gi-Oh!, gente, foi uma febre, assim, com as cartas. Pra curiosidade, meu pai é um cara que é super otaku, então assim, eu conheci o Yu-Gi-Oh! Através dele, quando criança, e assim, cara, a minha mente na época explodiu, tá? Então, jogar também os jogos do Yu-Gi-Oh! Eu joguei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no Play 1, e com o meu pai, que na época a gente tinha que utilizar o Game Shark, que era um CD à parte que a gente colocava no Play 1, pra você conseguir, e tinha uma série de códigos pra você pegar as cartas mais raras, tipo Dragão Branco, o Mago Negro, as 5 partes do Exódia, tudo mais. E eu passei bons anos ali da minha infância aprendendo a duelar, acompanhando o anime, jogando jogos, depois joguei no Play 2 também. E assim, cara, por muito tempo o Yami Yugi foi um herói pra mim. E, cara, ali depois, quando entra na segunda temporada, que eles começam a duelar na cidade, existe a questão do ranking, e aí entram na lore a questão dos deuses egípcios, né, que é o Slifer, o dragão dos céus, a gente tem o obelisco, o atormentador, e o dragão alado de Ra. Gente, isso aí, minha mente explodiu. Foi épico. Eu gosto de Yu-Gi-Oh! Até hoje, eu sei que agora tem várias vertentes de Yu-Gi-Oh!, várias formas de se utilizar um deck, mas o Yu-Gi-Oh! Cumpriu esse papel fundamental aí na minha formação de caráter e até na minha escolha profissional. Sensei Tâmbalo, você tem algum comentário sobre Yu-Gi-Oh? Quer partir pro seu terceiro lugar? Vou fazer um comentário antes de partir pro meu terceiro lugar, mas assim, Yu-Gi-Oh! Também estaria no meu top 10, não no top 5, mas no top 10, realmente foi épico. Acordar de manhã pra assistir TV Globinho, passava na TV Globinho, Yu-Gi-Oh! Era fenomenal. Eu também joguei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e eu lembro que eu gostava de jogar com um deck que dava pra fazer as fusões, porque as cartas mais raras eu não gostava de, tipo, trapacear, usar os códigos e tal, igual o GTA San Andreas, que o pessoal usava código e tal. E aí o que eu fazia? Em vez de tentar ter um deck super roubado, eu fazia um deck roubado ao ponto de eu sempre conseguir fazer as fusões mais apelona. E eu não sei se você vai lembrar daquele dragão de raio de 2800 de ataque, que você usava um dragão com sei lá, um guerreiro de elétrico, ou um dragão elétrico, alguma coisa assim, e ele dava esse dragão elétrico, e tipo assim, você usava uns buff nele, assim, ele ia pra 4.000 de ataque, dava pra você duelar tranquilo contra os mais roubados, assim, do jogo. Puta, e assim, e legal que você trouxe o Yu-Gi-Oh! GX,
pra mim foi o melhor dos Yu-Gi-Oh! Foi o que eu mais me diverti mesmo em Yu-Gi-Oh! GX. Que o nosso protagonista muda, né? Não é mais o Yugi, é o Jaden. E aí tem essa questão escolar de dividir. E aí eles vão para uma ilha. E nessa ilha eles se dividem em 3 escolas, né? E essas 3 escolas são baseadas no finalzinho do Yu-Gi-Oh! Normal. Que é o time o time amarelo, que é baseado no dragão alado. Não, perdão. Na águia de Ra. Dragão alado de Ra. Aí tinha o time azul, que é os obeliscos. E tinha o time vermelho, que era o mais fraco, que era o Slifer. Então assim, meu, épico. Épico, esse anime foi épico. E aí já partindo pro meu top 3, cara, meu top 3 não tem como ser diferente, velho. Pra mim, são as 3 obras que eu acompanhei por mais tempo na minha vida. Eu comecei a assistir logo nos lançamentos, exceto o meu top 1, que vocês já sabem qual é. Quem me conhece sabe qual é, quem não me conhece vai saber qual é. É unânime, acredito eu, mas o meu top 3, cara, o meu top 3 vai ficar com Bleach, que é um anime onde o protagonista se chama Ichigo e ele segue essa mesma temática, um pouco parecida, mas diferente de Yu Yu Hakusho, onde a gente tem alguns yokais que aparecem no planeta normal, que eles são chamados de Hollow. E esses Hollow costumam ser invisíveis à maioria das pessoas, só que algumas pessoas conseguem enxergar esses Hollows, e esses Hollows costumam matar as pessoas e tudo mais. Só que aí ele para defender a melhor amiga dele na escola, ele acaba que morto, quase que morto, né? Por um desses Hollow, e ele aparece uma Shinigami lá na hora que dá uma escolha pra ele, ó, eu consigo fazer você meio que ressuscitar, mas aí você vai ter que virar um Shinigami. E aí ele não pensa 2 vezes, aí ele vira um Shinigami pra lutar contra esse Hollow, e é pra mim um dos melhores animes que eu já assisti. É um fenômeno assim de mais de 300 episódios. E é isso. E você, Vitão? Top 3 agora, hein? Top 3 é meio complicado, hein? Sim, sim. Então, estamos chegando aí no meu top 3. Um breve comentário sobre o Bleach, né? Eu assistia poucas coisas, mas também vendo meu pai assistir. Acredito que se ele estivesse participando aqui... mas assim, gente, ele não está participando porque ele está trabalhando, não porque ele está em outro plano, tá? Mas com certeza seria top 2 ali, talvez até o anime da vida dele. E eu consegui ver algumas transformações do Ichigo, meu, muito legal. Gente, chegando no meu top 3, eu vou falar pra vocês o maior herói que eu tenho na minha vida, tá? Eu já falei em outros quadros, até comentando com o Sensei Tambalo que eu sou muito fã da Marvel. Porém, o meu maior herói vem de um anime que se chama Son Goku. A presença do Dragon Ball na minha vida, e o Dragon Ball tá na 3ª posição, eu acho que para qualquer jovem aí da minha idade ali, por volta dos 30 anos, 26 para cima, até uns 40, o Dragon Ball com certeza vai estar no mínimo no top 5 de todos dessas pessoas, se não for o anime que mais aparecer no top 1. E por quê, gente? Porque a gente cresceu assistindo Dragon Ball e acompanhou a evolução do Goku. Então a primeira versão do Dragon Ball tinha o Goku pequeno, a gente chega até depois do Dragon Ball, né, acompanha o crescimento do Goku, depois vem o Dragon Ball Z, onde a gente acompanha ali a chegada do Majin Buu, a gente tinha acompanhado também as batalhas contra o Freeza, o Cell, a chegada do Vegeta, o Nappa, as forças Ginyu. Temos também aí, não de forma canônica, mas um anime que eu acho assim fantástico, que é o Dragon Ball GT, onde o Goku volta a ser pequeno, ele é protagonista junto com a sua neta, que é a Pan, filha do seu filho, o Gohan. Então o Dragon Ball, além das lutas, a questão das transformações, das raças, enfatizou muito, na minha visão, e que eu acho nos jovens da minha idade, essa questão da família. Então o Goku sendo pai, sendo avô, o Vegeta sendo pai, o próprio Piccolo,
que muitas das vezes é acreditado aí como o verdadeiro pai do Gohan por ter treinado aí o filho do Goku quando o Goku, né, tinha falecido, enfim. Então assim, gente, Dragon Ball é épico. Eu fiquei muito feliz com a volta, né, e pode parecer que não, mas já fazem 9 anos que foi lançado o Dragon Ball Super e foi algo muito épico, né, teve o lançamento dos filmes lá, da luta contra o Bills, né, que foram o Bills e o Whis foram personagens que foram lançados recentemente. E Dragon Ball Super foi muito épico, novos personagens como o Jiren, outros universos, mostrando que o Goku era o mais forte, sim, do universo 7, que era o universo que a gente conhece, tirando os outros, tá? E assim, a gente sempre fica na expectativa aí de ter mais coisas sobre Dragon Ball. Recentemente achei Dragon Ball Daima, que foi muito legal. Um anime curtinho, e a gente tem agora, de maneira oficial, canônica, a transformação do Super Saiyajin 4. Claro, né, gente? Ficam lacunas aí que às vezes a gente fica sem resposta, né? Pô, mas se ele se transformou em Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Daima, por que não se transformou no Super? E infelizmente a gente não tem mais vivo, né, aqui no nosso mundo, o mestre Masami Kurumada, mas acredito que o Toyotaro aí, que agora está encarregado de realizar as ilustrações oficiais do Dragon Ball, vai conseguir trazer essas novas informações pra gente, tá bom? Sensei Tâmbalo, algum comentário sobre Dragon Ball? E se sim, né, gostaria também que você já engatilhasse aí sua segunda posição. Meu, assim, você já adiantou o meu top 2. Basicamente, Dragon Ball seria o meu top 2. Só que como você já engatilhou já essa maestria sobre o anime, que eu vi que você manja, eu vi que você realmente assistiu. Meu, você falou tudo, cara. Eu não tenho nem o que complementar. Talvez só a questão dos ciborgues, que eu achei muito da hora na época, né? Que, meu, fiquei com o coração, tipo, mano, fiquei super triste quando o começo do Dragon Ball Z, quando o Goku descobre que ele tem um problema no coração. E aí a gente sabe que ele vai. Aí fica naquele tempo lá, naqueles episódios que você sabe que ele vai morrer. E ele acaba morrendo mesmo, né? Por conta desse problema no coração e tal. E, meu, é sensacional, cara. É esse espetáculo, esse anime, assim, ele nos faz refletir, assim, sobre o fato de realmente nós querermos ser alguém, um protetor, uma pessoa de bem, que de fato proteja a sua família, que proteja com unhas e dentes as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, que compra briga mesmo, sabe? Tipo, o Goku, ele comprava briga de qualquer vilão que viesse atacar a Terra, ou os amigos dele, ou alguém relacionado a ele. E assim, eu basicamente, pra mim, é um vislumbre aos olhos essa história. Essa história, pra mim, realmente uma das melhores já feitas pelo homem. Assim, não tô falando só de anime, tô falando de história mesmo, uma das melhores já feitas, assim. E é um anime de 1900 e final dos anos 80, assim, começo dos anos 90, no qual ele já falava sobre naves espaciais, já falava sobre alguns conceitos tecnológicos que futuramente foram, de fato, vistos de maneira como ciborgue, como robôs, e como... Meu, é espetacular. Pra mim é um anime, assim, pra você sentar, assim, e tipo, vislumbrar, assim, tipo, é realmente, por mais que bem antigo, muito bom. Mas aí, já que esse seria o meu top 2, e pro vídeo e pro podcast também não ficar muito longo, cara, eu vou fazer uma pergunta pra você, então, qual é o seu top 2? Porque o meu você já falou com maestria. Cara, só pra completar sobre o Dragon Ball, e mais do que o Goku ser meu herói da vida, eu confesso que o meu segundo herói é o Vegeta. Porque eu acho que ele conseguiu, não é nem a questão de se redimir, mas como ele e o Goku se completam como rivais, amigos e, na minha avaliação, como família. Os dois, pra mim, são, assim, sensacionais. E é um exemplo de que a gente tem na vida. Às vezes o nosso amigo tem um perfil totalmente diferente do que a gente tem e as amizades são construídas dessa forma. Pois bem, deixa eu focar aqui na minha segunda posição. Tropa, eu fiquei dividido.
tá? Mas a minha segunda posição é Saint Seiya, mais conhecido como Os Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu tenho um valor sentimental muito grande por essa obra. Já é a terceira vez que eu vou falar que meu pai é otaku, mas quando eu era muito pequeno, eu tenho esses lapsos de memória e de fato eu já consegui confirmar isso, né, ao longo do meu crescimento. Que era o quê? O meu pai junto com um tio, né, e alguns primos que eu tinha que já eram mais velhos. Então, por exemplo, eu tinha, sei lá, 5 anos e meus primos já estavam com 12. Rodava assim na família umas fitas VHS com todos os episódios de Cavaleiros do Zodíaco já lançados na antiga TV Manchete. E eu lembro que meu pai tinha uma agendia que ele controlava qual era o sobrinho que tinha o VHS com a numeração correspondente aos episódios. E conforme eu fui crescendo, eu tive a oportunidade de assistir. Nem eu acabei utilizando os VHS, né? O Sensei acabou passando muito tempo na TV. Então, para quem nunca ouviu falar ou conhece meio por cima, a história é sobre 5 jovens, né? E o protagonista é o Seiya. Então, nessa lore de Cavaleiros do Zodíaco, os cavaleiros são divididos entre 3 patentes, né? Cavaleiros de bronze, mais fracos, depois os de prata e depois os de ouro. Os protagonistas são cavaleiros de bronze, e aí todas essas armaduras, né, que esses cavaleiros utilizam são em alusão às constelações existentes no mundo real. E eles lutam pela Saori, que é a reencarnação da deusa Atena, né? Então, com o passar do anime, a gente vai descobrindo que há outros deuses, outros embates mitológicos realizados em tempos mitológicos. Os animes cita muito esse termo. E a gente acompanha, assim, no primeiro arco, o Seiya participando da Batalha Galáctica, onde os Cavaleiros de Bronze lutam entre si. É o primeiro vislumbre que a gente vê uma armadura de ouro. E só um adendo sobre a armadura de ouro, gente. São 12 cavaleiros e cada armadura corresponde a um signo, né? Então, claro, até hoje a gente acha que o nosso cavaleiro do nosso signo é o melhor. No caso, eu que sou ariano, para mim, o Mu de Ares é o cavaleiro mais importante, o mais forte, tá? Provavelmente o Victor Tâmbalo vai comentar quem que é o cavaleiro dele aí. Sim, então, eu utilizo os meus nicks nos jogos online, nos jogos de RPG que eu joguei durante toda a minha vida. Eu utilizo o Shaka, que é uma alusão ao cavaleiro de ouro do meu signo, que é o signo de Virgem. A gente sabe que ele não é o mais poderoso, só que no anime ele fala que o Shaka é o que fica mais próximo de Deus dentro dos cavaleiros, ou seja, ele é o que tem o maior nível de poder, mas não que ele seja o mais poderoso. Não, o Shaka realmente, se ele não for o mais poderoso, ele é um dos. O Mu, obviamente, eu brinco com quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco. O Mu, no início do arco das 12 casas, que é bem famoso, ele acaba ajudando os cavaleiros. Ele tem o poder de curar as armaduras. Então, ele, além de reconstruir as armaduras, ele entrega um novo formato aí para os 5 cavaleiros. Só passando o nome dos outros, né? Então a gente tem o Seiya protagonista, a gente tem os irmãos Ikki de Fênix e Shun de Andrômeda, assim como o Shiryu de Dragão e o Yoga de Cisne. E pessoal, antes de eu passar para o primeiro colocado do Sensei Tâmbalo, gostaria de comentar que eu acompanhei também junto com meu pai, que a última temporada do Cavaleiro Zodíaco de maneira extremamente canônica, que foi a saga de Hades. Eu lembro que a gente ia no centro da nossa cidade, aqui nós somos de São Bernardo do Campo, e estava saindo no Japão, e a gente ia toda semana para comprar um DVD que chegava ali a ter, se eu não me engano, cerca de 3 a 4 episódios. E eu fui junto com meu pai acompanhando de maneira fracionada. Isso demorou anos, tá, gente? Para chegar até o final, e foi um embate épico. As armaduras evoluíram para o nível divino. E assim, gente, Cavaleiro Zodíaco é uma franquia enorme, né? Até hoje, né? Dá muito dinheiro, mas enfim. Vamos lá, professor Victor Tâmbalo, sua primeira posição e por quê? A minha primeira posição é simplesmente
Óbvio que, na minha opinião, o maior anime, a maior saga de ação, em quantidades também, todo mundo sabe, que é One Piece. Pra mim, o anime do menininho do chapéu de palha, do garoto do chapéu de palha, famoso Mugiwara no Luffy, pra mim é sem sombra de dúvidas a maior obra-prima já criada pela humanidade. Pra mim não tem essa de Mona Lisa, Cristo Redentor. Pra mim, One Piece é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pra mim é uma obra, assim, num nível de detalhe, onde teoriza-se desde o lançamento coisas relacionadas aos personagens, no qual, com o tempo, foi sendo canonizada de maneira tão detalhada, mas tão perfeita, que, na minha opinião, One Piece, que é um anime sobre... E aí, só trazendo uma sinopse bem rápida para quem não conhece, é um anime sobre um garoto que come uma fruta e ele começa a ter poderes de borracha. Essas frutas, elas são chamadas de Akumas no Mi, ou seja, demônios que habitam em mim. E esses demônios, eles dão superpoderes às pessoas que ingerem essas frutas. E são poderes, assim, inúmeros. Milhares e milhares, e tudo que você imaginar pode ser um tipo de Akuma no Mi. E aí a gente descobre no começo da obra que, de fato, o Luffy ele tem um poder de borracha e por aí vai. E, assim, de maneira bem rápida, e aí a gente pode... Inclusive, eu vou trazer... eu não sei se o nosso sensei Mascarini já assistiu essa obra-prima. Meu querido Sensei Tambalo, cara, eu comecei a assistir One Piece, tá? Eu confesso que pela quantidade de episódios ainda me causa um pouco de medo de começar a assistir. Uma hora eu vou, com certeza, mas eu assisti a série da Netflix e eu sei que quem é muito fã do anime, igual você, minimamente gostou de como a série retratou alguns acontecimentos. É claro, né? Guardadas as devidas proporções, é impossível fazer a mesma forma, né, em live action como é um anime. Mas o sucesso que o One Piece fez, né, com essa série live action mostra aí como quão aclamado é este anime. Cara, então eu vou falar meu top 1, né, pra gente não prolongar demais. Manda bala. Manda bala, então. E, cara, o meu anime top 1 da vida é Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, como vocês queiram chamar. Essa obra-prima criada pelo Yoshiro Togashi, o mesmo criador de Yu Hakusho, que na verdade encerrou a história do Yu Hakusho para dar continuidade na criação de Hunter x Hunter. Para mim, da mesma forma como o Sensei Tambalo falou que o One Piece é uma das maravilhas mundiais, o Hunter x Hunter cumpre essa função para mim, tá? Então é um anime que brinca muito com essa questão dos poderes e de quão criativo eles podem ser. E, enfim, né, são 4 personagens principais, mas eles, né, vivem fazendo uma mudança ao longo das temporadas. E basicamente a gente tem 2 que são aí os carros-chefes do anime. O primeiro, que é o Gon Freaks, né? Ele é um menino aí que ele é muito característico, né? Porque ele usa uma roupa verde e também uma vara de pescar. Mas qual que é a lore do Gon? A lore do Gon é que ele não conhece o pai dele e ele sabe que o pai dele foi um grande caçador, um dos maiores. Então nesse mundo, né, existem os caçadores. E aí a gente tem o Killua, que ele é membro da maior família de assassinos deste anime, né, que são os Zoudix, além do Leório e o Kurapika, que existe uma questão aí também dos dois participarem desse anime.
E assim, gente, existe um arco do Hunter x Hunter que pra mim é o mais fantástico, que é o arco das formigas quimeras, que a gente vê um nível de poder absurdo. Há uma analogia da onde o ser humano pode chegar a nível técnico e a nível de força. E o Hunter x Hunter, né, é uma coisa que a gente sabe que, por conta do Yujiro Togashi ter uma doença crônica na coluna, ele não consegue terminar a obra, mas o arco do Continente Negro é, assim, tido por todo mundo como uma das sagas mais aguardadas aí de todos os animes da história e que a gente não sabe se de fato terá uma continuação. A gente sabe que o mangá conseguiu progredir, porém, na questão de animação, a gente não tem aí nenhum vislumbre de que se um dia poderá voltar. Pois bem, gente, eu vou entregar aqui esse término aí, esses últimos comentários para o Sensei Victor Tâmbalo, e eu agradeço demais aí o tempo que vocês destinaram da vida de vocês ouvindo a gente. Só complementando, assim, é muito difícil fazer um top 5, né? Hunter x Hunter também foi um dos animes mais primes que eu já assisti na minha vida. Realmente, esse arco das formigas e em tese, o antagonista principal, que é o Meruem, o rei das formigas, ele pra mim foi, se não o maior, um dos maiores antagonistas de todas as obras e de todos os animes. Assim, a ideia dele, você percebe que de fato ele é um antagonista, mas ele não é mau. Ele simplesmente, ele é uma formiga que, se de fato a gente parar para analisar, elas se alimentam de humanos, né? Só que ele tem uma ideia, ele tem um apogeu do que seria o mundo ideal. E através desse mundo ideal ele tenta trazer as visões, só que, pelo nível de poder dele, pelo fato dele ser muito poderoso e dele querer fazer uma revolução forçada, no anime entende-se que de fato ele é um antagonista muito maléfico e tudo mais. Só que tem algumas frases deles que, assim, principalmente do Meruem, que eu não vou dar o spoiler, eu espero que vocês assistam um dia para vocês terem o vislumbre dessa obra, do que é essa obra. São comentários no final, na luta final dele contra basicamente o mais poderoso dos Hunter, que a gente sabe que o mais poderoso é o pai do protagonista, do Gon, mas um dos mais poderosos na atualidade, sem ser o pai dele, que é um senhorzinho que vocês vão descobrir quem é. São dois, na verdade, que são muito poderosos. O avô do Killua, que é um dos protagonistas, e esse velhinho que é o chefe da organização dos Hunter, que ele é o Netero, que ele é poderosíssimo. Mas enfim, para não... que o podcast já tá ficando bem longo, pra gente finalizar, rapaziada, a gente vai trazer, obviamente vou repetir, a gente vai trazer na descrição do vídeo o nome dos animes que a gente comentou. E eu espero que vocês comentem, né? Sobre o que vocês acharam, quais são os... Exato, se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar no Instagram, dar uma divulgadinha aí no nosso trampo também. E assim, gente, comentar quais são os top 5 animes pra vocês, assim, que eu sei que é um tema muito aguardado. A gente gosta desse top 5, dessa didática aí. E espero que vocês tenham gostado, a gente vai trazer mais. Inclusive, eu tive a ideia, eu espero que o Vitor complemente sobre essa ideia, porque na verdade a ideia foi dele, mas assim, né, enfim. A gente precisa trazer um episódio sobre cada um desses top 5. Eu acho que é necessário. Tipo assim, pra gente poder comentar de maneira mais detalhada sobre esses animes, os protagonistas, de maneira mais usualmente na qual vocês consigam entender de fato, às vezes, uma sinopse, os nossos comentários, as nossas opiniões e por aí vai. Então é isso aí, tropa. Muito obrigado pelo tempo que vocês separaram da vida de vocês para nos ouvir. Gostaria também de informar vocês que os episódios também estão saindo no nosso canal no YouTube. É só pesquisar História Sem Crise ou pesquisar o título dos quadros, né?
como aqui o Prime Sensei, como o Modo História, como o Futebol Sem Crise, o Cinema Sem Crise e outros quadros que estão por vir, tá bom? Então é isso aí, siga a gente no Instagram, lá você vai encontrar o meu contato, o contato do professor Victor Tâmbalo, e a gente vê vocês o mais rápido que vocês imaginam, beleza? Valeu!